Bem, gente, nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de uma espécie de uma aula de democracia. Essa briga do Gilmar Mendes aí, fazendo um protagonismo, colocando agora o Romeu Zema no inquérito das fake news, entendeu? Depois foi para cima do Flávio Bolsonaro, querendo colocar o Flávio Bolsonaro no inquérito das fake news. O inquérito das fake news já tem quase 7 anos, né? E aí você tem o Zema hoje fazendo né, um papel de, como se eu diria assim, de atacante, né? Porque você tem o PL e tem o Novo, né? São dois partidos de direita que estão bem alinhados. A possibilidade do Zema ser o vice do Flávio, né, é quase 99%. Agora, é claro que o- nós estamos numa pré-campanha ainda, não estamos no período eleitoral, né? Os candidatos ainda têm que se cacifar. Você tem aí, por exemplo, o Caiado, né, que foi para o PSD, e o PSD é declaradamente um partido de esquerda, então ele caiu entendeu? Assim, num vácuo profundo, né? Aí não nasce nada, não nasce nem grama, né? Principalmente no campo da direita. Aí ficou meio fora de jogo, né? E aí você tem o Zema, que está aí protagonizando, né, um debate contra ministros da Suprema Corte, em especial o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes ele é o decano, né, mais antigo e ligado àquela turma do Fernando Henrique, né? E aí quando você coloca a turma do Fernando Henrique, você coloca o Alexandre de Moraes e você põe o Paulo Gonet. Então você tem o Gilmar Mendes protagonizando um embate contra o pré-candidato a presidente Romeu Zema, aqui de Minas, né? E esses três personagens, Gilmar Mendes, Paulo Gonet e Alexandre de Moraes, é a turma né, dos tucanos, que fizeram uma parceria na época com o PT para combater um, né, um governo democrático que era o governo do Jair Bolsonaro, né? E o Jair Bolsonaro, quando foi eleito, ele não foi eleito por um partido, ele estava numa UTI, né? Tentaram matá-lo. E quando tentaram matá-lo, você fala que quem tentou matá-lo? O crime organizado. E a base política do Brasil, como se diz assim, né? A... O que existia no Brasil naquela época, né? Era ainda essa coisa do domínio do crime organizado influenciando no debate político, na política. Então, o fato do Jair Bolsonaro ter ganho aquela eleição não é porque o crime organizado perdeu a eleição, é porque o crime organizado se desorganizou e começaram a brigar entre si. E aí escapuliu, o povo pegou e colocou o Bolsonaro lá. E Bolsonaro ganhou, né, e trouxe um vice, que era um general, né? E aí, esse histórico dele de militar, né? Porque ele estava na vida pública há muito mais tempo do que na vida militar, né? Ele saiu capitão e depois se elegeu deputado aí durante quase 4 mandatos, não sei quantos. Então, já era um político civil, pode-se dizer assim. Mas ele tinha essa raiz militar. E como ele viu que o ambiente político era um ambiente muito contaminado, né, muito tóxico e dominado né, por um clã de crimes, de criminosos, ele falou: vou pegar um vice, que é um general. Se der uma zebra comigo, tem um general para me segurar a onda, né? E depois, isso fez com que ele sofresse uma represária muito grande por parte né, da imprensa civil e juntamente juntou, né, a turma toda aí, né, põe aí o crime organizado junto com a classe política, se uniram para tentar destruir um governo democrático eleito democraticamente, que era o do governo Jair Bolsonaro. E ele sofreu, né, na mão dessa turma, né, sofreu barbaridade enquanto governo. Na reeleição, ele põe um outro general, né, e aí vincula mais ainda aquela ideia de militar e facilita muito esse discurso de que, ah, né, nós temos um militar governando com um vice-militar general, então a gente não quer voltar para aqueles governos militares. Isso gerou uma certa facilidade de criar um clima de exceção. Então,
a imprensa, de um modo geral, unido com esse crime organizado, junto com a classe política corrompida, né, se uniram e, como se violentaram a nossa democracia para tirar um presidente eleito democraticamente, né, com maioria de voto no Brasil. Então, houve todo essa armação, né, esse né, afloramento da nossa democracia que perdeu a virgindade a partir da entrada do Lula no poder, né? E quem colocou o Lula lá foi o STF. Então, quando você vê esse debate chegando na época de eleição, né, o STF tornando protagonista com os candidatos a presidentes, aí você tem o Romeu Zema, né, e o Flávio, né, e eles querem ressuscitar o inquérito das fake news, é por quê? Porque sim, quem governou, né, de forma indireta foram esses ministros. E aí, quando estoura o escândalo da corrupção e revela o submundo do crime organizado, né, encracado, né, como é que fala? No meio político, né, eles resolvem, né, criar essa barreira, né, esse campo, né, como é que fala, né, esse campo de contenção, né, se apoiando no inquérito que é um inquérito irregular, que é ilegal, que é ilegítimo, que é esse tal do inquérito das fake news, né? E aí você está falando assim, pô, vamos voltar para a democracia, gente. Vocês afrontaram a nossa democracia para tirar o Bolsonaro, né? Criaram um clima lá do 8 de janeiro para poder tirar ele do jogo, prender o cara. Por quê? Porque era um cara que tinha voto, porque é o que o povo queria, né? E aí agora vocês têm um dilema. A imprensa, né, a velha imprensa, tem esse dilema. Falei, peraí, nós vamos continuar fazendo isso? Bem, quando você abriu a porta para entrar, né, o bandido na sua casa, para tirar é mais difícil, meu amigo. Então, esse vídeo que nós estamos colocando, que é um tributo à democracia, um tributo à liberdade de expressão, tem um recorte até muito humorístico, né? Que tem um embate contra o decano Gilmar Mendes com o Romeu Zema. E aí eu vou trocar esse vídeo com vocês, e aí eu incluí nesse vídeo, né, umas imagens de um pessoal dançando, que é um pessoal lá do Timor-Leste. Que o Timor-Leste deve estar orgulhoso, né, de ser comparado com Minas Gerais, porque ser comparado com Minas Gerais é um orgulho para qualquer país do mundo, tá certo? Então, o Timor-Leste, né, os timorenses, lá não sei como é que chama, vão participar desse vídeo de uma certa forma, porque, né, quando o Gilmar Mendes faz a comparação, né, do sotaque do governador, né, e aí compra uma briga com Minas Gerais inteira, e comprar uma briga com Minas em época de eleição não é um bom negócio, né? Então, o protagonismo entre Gilmar Mendes e, e o Zema é o assunto do momento. Então vamos lá. Esse recorte é muito bom e vocês vão entender disso. Porque eu adoro trabalhar com edição, né? Esse foi meu métier durante muito tempo. Então vamos para esse recorte. Não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Zema, sabe aquela música? Qual música? Aquela assim, BH, bem mais grande que a... É natural, o ex-governador Zema está aí dedicado a fazer campanha. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, não é? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim. Mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Atenção, governador! Vamos juntinho comigo aqui, gente. Não é só trabalhar, tem que cantar. Regaça daí que eu regaço daqui. BH é bem mais grande que Araxá. BH é bem mais grande que Araxá, mas é muito mais grande, só.
Eu sou homem público e tenho as minhas empresas. A vida do papai é correria sem moleza. A minha refeição reforço com linguiça, pra ter disposição pra correr com os polícia. Todo dia santo, bem cedinho na pampulha, suando esse corpinho, glória a Deus, aleluia. Tem gente que é atlético e tem gente que é cruzeiro. Uai, é assim mesmo, gente. Olha, vocês firma daí, que tá firme demais da conta daqui. BH é bem mais grande que Araxá. BH é bem mais grande que Araxá. Não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo se fizermos ele roubando dinheiro no Estado? Gilmar, tô achando isso uma vergonha. Você pode mandar fazer boneco meu de homossexual, de ladrão, do que você bem entender. Pode me satirizar à vontade. O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Sério que você acha a mesma coisa chamar alguém de homossexual ou de ladrão? Aí você mostrou todo o seu mais puro preconceito por o Brasil. E que história é essa de que sátira tem limites? Parece que você até está com saudade da ditadura, quando os poderosos mandavam prender humoristas. Vamos parar com isso, Gilmar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, admite que errou ao relacionar homossexualidade a uma acusação contra o governador Romeu Zema. Em entrevista ao portal Metrópolis, o magistrado questionou se não seria ofensivo retratar o pré-candidato à presidência, ex-governador de Minas, como um boneco homossexual. O Ribeiro me relatou que os aliados e advogados sugeriram que Zema ingressasse no STF com uma ação penal privada de injúria racial, prevista no artigo 2º da Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Aspas, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Conforme o artigo 1º da citada lei, o racismo consiste em uma conduta pessoal de discriminação ou preconceito em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por força de norma constitucional, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Em favor da ação penal, os advogados argumentaram que, na referida entrevista concedida por Gilmar, o ataque a Zema configura conduta discriminatória tipificada na espécie procedência nacional. Para eles, uma vez que a manifestação crítica de Zema se deu dentro das normas gramaticais de forma coloquial, Gilmar Mendes discriminou de maneira gratuita e criminosa o sotaque característico do povo mineiro. Todavia, Romeu Zema se opôs à medida judicial sugerida e garantiu que não vai processar Gilmar. Aspas para Romeu Zema. Na qualidade de político, e eu achei boa a resposta dele, viu, Caivando? Na qualidade de político e especialmente de democrata, eu jamais acionaria na justiça qualquer pessoa pelo fato de ter me criticado. A liberdade de expressão, em uma democracia de verdade, dá a qualquer pessoa o direito de criticar e expressar a sua indignação contra qualquer homem público, seja ele agente público ou político. Eu sou um agente político, eu sou um democrata, meu dever é aguentar qualquer tipo de crítica, inclusive essa que tira sarro do meu sotaque, do qual muito me orgulho. Não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Vocês regaçam daí que eu regaço daqui. BH é bem mais grande que Araxá. BH é bem mais grande que Araxá. Começou a chuvarada, é água sem parar. Até as pererecas desconfiem que vai molhar. É bom pra plantar mandioca, pepino e minduim. A temperatura cai e fica aquele frizinho. E se o mar chover em cima, cê dorme cobertinho. Com esse frizinho, meu pé fica geladinho. Minas Gerais é tudo de bom, uai. Minas Gerais é tudo de bom, uai. Minas Gerais é tudo de bom, uai. É só governar não, tem que cantar e dançar uns fandangos também.
Coloca de novo o vídeo do Gilmar com esse trecho. Todos nós gostamos, rimos, achamos engraçados. Agora, se começarmos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. E o Zema fez o seu comentário sobre essa teoria do Gilmar. Aspas para o Zema. Olha, Pavinato, você é gay assumido e é um homem de bem. Já viu o homem de bem ser bandido assumido? Eu gostaria de dizer para o ministro Gilmar que ele pode fazer o bonequinho que for, meu. Pode fazer boneco do Zema homossexual, porque eu sou muito seguro da minha sexualidade. Eu não tenho preconceito nenhum e eu sei que não sou gay para um boneco me ofender. Pode até fazer boneco do Zema roubando dinheiro, porque eu sei que eu nunca roubei na minha vida e não vai ser um boneco que vai me ofender. Só não acho correto o ministro comparar homossexual com ladrão e dizer que é tudo ofensivo. Fecho aspas. Para não ser liviano mais uma vez, conheço Gilmar Mendes, sei que Gilmar não é homofóbico. Essa declaração do Gilmar foi realmente desgraçada, porque ele comparou as duas coisas. E é por isso que eu acho, Caivando, que ele está caducando. É que deu uma informação factual, que estava correta. Que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai. E que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. Houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois é, continua crescendo, continua... O problema não é o tamanho, o problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crise, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Pois é. Então, a gente aqui fala assim, né? Esse é o vídeo 953 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas
é com a liberdade. Bem, a gente é fã da liberdade, né? E aí o Zema, como governador de Minas, né, que tem na sua bandeira, né, libertas, que será também, né? Deixa livre o Gilmar Mendes para fazer a crítica que ele quiser. Porque a liberdade de expressão ela é muito sagrada. E ela revela a essência do ser. Então, se você privar o Gilmar Mendes da sua liberdade de expressão, que é o que o Fachin quer evitar, né? Olha, vocês param de ficar dando entrevista aí que vocês estão queimando o filme do STF. Por quê? Porque vocês estão se revelando. Porque quando você dá uma entrevista, você se revela. E quando você fala, você se revela. Você fala o que você é. Você fala o que você pensa. Você fala o que você você sente, né? Você é resultado daquilo que você fala. Então, quando ele fala, se eu fizesse um boneco do Romeu Zema, né, de homossexual, isso não seria ofensivo? Bom, isso na comunidade LGBT, meu amigo, o cara queimou o filme. Assim, não, meu amigo, esse cara tem preconceito. Ele, no fundo, ele tem traços homofóbicos. Porque se ele falar que se o Romeu Zema tiver um boneco gay, né, seria ofensivo, então ser gay é ofensivo. É uma interpretação, né, que está no subconsciente daquele que fala, né? E também quando ele faz crítica, né, ao sotaque do nosso mineiro, do nosso mineirês, né? Porque o Zema, ele não é só um governador, né? Ele é um governador por causa desse jeito mineirês dele também. E o mineiro se identifica muito com ele por causa desse jeitinho dele falar, entendeu? Gostar de amendoim, né? Então, ele se mostrou também um pouco racista. E se você não tiver liberdade de expressão, você não vai ter a oportunidade, né, de ouvir de um ministro da Suprema Corte traços de que tem na sua personalidade aspectos homofóbicos e racistas. Então, a liberdade de imprensa é importante. A liberdade de expressão é importante. A crítica é importante. Quando que a crítica é perigosa? Quando ela reflete uma verdade. Quando ela mostra uma verdade e aí ela começa a ser uma ameaça. Quando o STF cria o inquérito das fake news, não é para esconder, não é para, né, combater a mentira. É para combater uma verdade, para fazer um campo de força para proteger o STF, para continuar fazendo esse protagonismo, né, se associando, como diz o governador de Minas, né, se associando ao maior criminoso do Brasil, hoje apontado como Daniel Vorcaro. E aí, você tem que blindar o STF e não a democracia, porque o inquérito das fake news está demonstrado que não é para defender a democracia e nunca foi. Foi para defender os ministros, né, do submundo do mundo político, né, do envolvimento dele nesse negócio de balcão de negócios que o Romeu Zema fala tanto. Então, o que irrita o Gilmar Mendes é que a crítica é como se estivesse colocando, né, o Gilmar Mendes para se olhar no espelho. Fala assim, olha, você não gosta da sua imagem? Você não gosta do que você é? Né? Porque se o Gilmar Mendes fizer um boneco do Zema, colocando ele como homossexual, como ladrão de Minas, aquela coisa toda, se o Romeu Zema se olhar no espelho e não se identificar com aquilo, aquilo não vai ofender o Romeu Zema. Assim como, né, essa mídia que se corrompeu toda para fazer, né, abrir as comportas para uma ditadura e afrontar nossa democracia,
né, deu guarida para aquele discurso, chamando o ex-presidente de genocida. E aquilo nunca mexeu com o Bolsonaro, porque ele sabia que isso não era, que ele não era. Entendeu? E a crítica ficou e o povo não desistiu do Bolsonaro. Tiveram que fazer, né, aflorar a nossa democracia para poder tirar o presidente que tinha respaldo popular. Por quê? Porque se você joga uma mentira e ela não cola, é por quê? Porque a pessoa se olha no espelho e não se identifica com aquilo. E aí as pessoas entendem isso. Não, Jair Bolsonaro, genocida, esse povo está brincando. Entendeu? Mas a imprensa toda entrou nessa onda. Né? Por quê? Porque tinha uma excepcionalidade. E aí não faço juízo de valor. Nessa hora todo mundo pode afrontar a democracia. E agora, meu amigo, o bandido entrou na sua casa. Como é que tira? Entrou na nossa democracia. Como é que tira? Hein? Então, o fato do Romeu Zema estar tomando esse protagonismo, também, de uma certa forma, é para proteger o Flávio. Porque o pai do Flávio está preso. Vítima dessa falta de juízo de valor. Que essa imprensa corrompida entrou nesse jogo maquiavélico. Entendeu? Para abrir as comportas dos cofres brasileiros, da arrecadação do dinheiro brasileiro, para bancar uma quadrilha. E se beneficiou disso de uma certa forma. Né? E agora vem com esse papo. Não cabe mais o inquérito das fake news. Já estão em outro momento. Não estamos em outro momento, meus amigos. É o mesmo momento. Nunca foi pela democracia. Foi pelo poder, foi pela ambição, foi para meter a mão no nosso Banco Central, no nosso fundo garantidor de crédito, no dinheiro dos aposentados, nas emendas parlamentares, as obras superfaturadas, nos fundos de pensão, nos fundos de aposentados, arrombar os nossos bancos. Era para isso. Era para isso. Esse discurso podre de democracia, defender a democracia, era para defender isso. E hoje, quando você vê o STF no centro do debate político, quanto mais chega a eleição, mais o STF vai se tornando protagonista. Por quê? Porque não é uma disputa de presidente A contra presidente B. É uma disputa da sociedade contra o STF, contra os ministros que se dizem donos dessa república. Por isso que eles estão tomando protagonismo no plano eleitoral. Porque são eles que estão se sentindo governadores, donos do Brasil. Era para ter um debate aberto entre o que? Lula e Flávio, Lula e Zema com o Ratinho, Zema com o João Leite, sei lá o quê, o Milk lá do Sul, né? Zema com Caiado, Flávio com Caiado, Flávio com Zema. Mas fica o quê? Se você tem a direita fazendo um debate contra o STF. Porque é o STF que está disputando a eleição, gente, não é o Lula. Vocês têm que olhar isso. Por que você está vendo esse protagonismo? O Gilmar Mendes mesmo falou, se o Lula está lá, se deve ao STF. Porque o STF se virou uma casta de políticos. E o Gilmar Mendes começa a fazer uma maratona de entrevistas, né, em várias emissoras. Por quê? Porque ele está em campanha. Porque ele está em campanha. Nós estamos entrando em período eleitoral. O STF está em campanha. Essa é a anomalia que nós estamos tentando mostrar para vocês. E é isso que tem que ser escancarado para o Brasil. Tá bom? Então tá bom. Aqui é João Paulo, falando direto de São João del Rei, tá certo?
Esse é o vídeo 953. Estou deixando a chave Pix aí para vocês. Eu gostaria muito de ouvir o seu comentário a respeito disso. Tá certo? Você acha que nós vamos continuar nesse ritmo, né? Ou nós vamos conseguir recuperar a nossa democracia, retomar, né, as nossas instituições, né, do controle do crime organizado? Será que nós vamos conseguir isso? Posso contar com você? Então se inscreva no nosso canal, seja membro, participe, comentando, né, dando um like, né, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Se possível, ajudar aí com um pixinho, qualquer coisa que você mandar, porque aqui a gente é assim, igual o Romeu Zema. Aqui não tem nem empregado, a gente lava a louça e faz o almoço. Faz o almoço e lava a louça. Tá bom? Então tá bom, fique com Deus. Um abraço.